Salve, salve, beleza? Vamos aí a mais um exercíciozinho. Então, tá aí, ó. Ache os valores reais de P para os quais a equação P menos 1x ao quadrado mais 2P menos 2 vezes x mais P mais 1 igual a zero não tem raízes reais. Então a gente começa assim, oxe, diabo é isso? Então, só para lembrar aí, é, quando ele pergunta não tem raízes reais, ele está perguntando o seguinte: é, vamos supor assim, vamos escolher um valor de P, né? P igual, sei lá, a 2. Aí você vai substituir esse valor aqui, aqui e aqui, vai tentar resolver Bhaskara, e se você encontrar raízes, ok. Se você não encontrar raízes, quer dizer, se você encontrar raízes, tem raiz. Se você encontrar soluções para Bhaskara, então tem raízes. Se você não, quando você for resolver Bhaskara e não conseguir, aí não vai ter raízes. Então, massa. Então, vamos só fazer um teste aqui. Vamos tentar P igual a 2. Então, para P igual a 2, eu vou pegar essa equação, P menos 1, x ao quadrado, mais 2P menos 2, x, mais P mais 1, igual a zero. No lugar do P eu vou colocar 2, então vai ficar 2 menos 1, x ao quadrado, mais 2 vezes 2 menos 2, x mais 2 mais 1, igual a zero. Isso aqui vai ser x ao quadrado, mais 4 menos 2, 2, x, mais 3, igual a zero. Vou tentar resolver Bhaskara aqui, talvez você lembre dessa fórmula aqui, né? X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, isso tudo dividido por 2 vezes a. Então, x aqui vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3, isso tudo dividido por 2 vezes 1. Então, daqui, a gente vem para cá. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 4, menos 12, dividido por 2, x igual a menos 2, raiz quadrada de menos 8, dividido por 2. E aí temos um problema, porque aqui ele está falando raízes reais. Raiz quadrada de menos 8 seria 2 vezes raiz de 2 vezes i. No caso aqui seria raiz complexa. Então, significa que as raízes, que esse polinômio aqui, x ao quadrado mais 2x mais 3, quando ele é igual a zero, que é essa equação, ela não tem raiz real. Então, beleza. Isso aqui não pertence aos números reais. Então, ache os valores de P para os quais a equação não tem raiz real. Beleza, achei um. Significa que quando P for igual a 2, esse polinômio não vai ter raiz real. Aí, teoricamente, a gente deveria testar todos, né? Porque aqui ele está dizendo, ache os valores reais de P para os quais a equação não tem raiz real. Então, para P igual a 2, beleza, não tem. E para P igual a 1? E para P igual a 0? E para P igual a menos 1? Então, quais são os valores para os quais esse polinômio aqui, quer dizer, essa equação aqui, não tem raiz real? E aí, tem um truquezinho, ó só. Essa parte aqui, que fica aqui dentro da raiz, basicamente é ela que vai dizer se o polinômio tem ou não tem raiz real. Então, se aqui dentro for um número negativo, quer dizer que ela não vai ter raiz real. Se for um número positivo, eu consigo extrair raiz quadrada de um número positivo
Então, ok, joinha, ela vai ter uma raiz real. Então, o problema, ele se resume a descobrir o seguinte. Vamos só voltar aqui, que a gente está acostumado a resolver Bhaskara desse tipo aqui, né? Se eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a gente conhece a fórmula de Bhaskara como sendo essa. Em algumas, 2A. Em algumas vezes, alguns colégios ensinam isso aqui. X vai ser menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, ele diz que, ao invés de colocar 4ac aqui, ele chama essa parada de discriminante. Eita. Discriminante, certo? E é ele, na verdade, que dá o caminho, né? Tipo, eu não preciso resolver Bhaskara toda para saber se tem raiz real ou não, porque se aqui dentro da raiz for negativo, eu sei que ele não vai ter raiz real. Se for positivo, eu sei que vai ter duas raízes reais. Se for zero, eu sei que vai ter uma raiz real. Vide agora essa animaçãozinha aqui do GeoGebra. Então, olha só, eu tenho um gráfico aqui de uma função quadrática, né? Vamos marcar aqui um ponto aqui de interseção. Então, ele tem duas raízes, a saber, menos 1 e 1. Então, esse aqui é o cálculo do discriminante, ó. Quando o discriminante é positivo, no caso da 4, ele vai dar duas raízes. À medida que eu mudo os valores de A, B e C, olha só o que acontece com a função de segundo grau. Observe aqui, ó, quando eu alterei o valor de C, o delta ficou negativo. Então ele não tem mais raízes reais porque o gráfico não toca o eixo x. Quando o gráfico quando o delta é zero, que coisa, zero, 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 zero. Pronto. Aqui também zero. Quando o discriminante aqui é zero, aí ele só tem uma única raiz. Beleza? Então vamos voltar lá. Então, esse problema, ele se resume a pegar aquela formulinha ali, que eu vou voltar aqui, para não copiar tudo de novo. Opa! Ele pega isso aqui, e aqui a gente já consegue identificar, por exemplo, que esse aqui, ó, trocar de cor aqui, que esse aqui, ó, vai ser o nosso A. Esse aqui vai ser o nosso B. E esse aqui, ó, vai ser o nosso C. Então, aqui eu tenho um número multiplicado por x quadrado, mais um número multiplicado por x, mais um número sozinho, isso igual a zero. Então, quando eu for calcular o discriminante, usando essa fórmula aqui, ó, vai ficar B. Quem é B? 2p menos 1. Então, vai ficar... Opa! Vai ficar 2p menos 2, desculpa, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que está fazendo papel de P menos 1, vezes C, que está fazendo papel de P mais 1. Então, isso aqui é o valor do discriminante. E eu sei, por essa animaçãozinha aqui do GeoGebra,
eu sei que se o discriminante for positivo, ele vai ter duas raízes reais. Se ele for negativo, ele não vai ter raízes reais. E se ele for zero, ele vai ter uma única raiz real. Como o problema está pedindo aqui, ó, quais os valores de P para que a equação não tenha as raízes reais, então isso aqui é interpretado da seguinte maneira: quais os valores de P que vai fazer com que o discriminante seja negativo. Então vamos resolver isso aqui. Aqui eu vou colocar esse 2 aqui em evidência, então eu vou escrever 2 vezes P menos 1, tudo ao quadrado, menos 4, aqui o produto da diferença pela soma, isso aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, isso tem que ser zero. Aqui vai ficar, não, vou fazer diferente, porque não vou abrir o polinômio não, vou deixar aqui, P mais 1. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4, e aqui P menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes P menos 1, que multiplica P mais 1, isso tem que ser menor do que zero. Vou colocar esse 4 aqui em evidência, e vou colocar um fator de P menos 1 também em evidência. Então isso aqui vai ficar aqui, ó, 4 vezes P menos 1, que multiplica P menos 1, que multiplica P menos 1, menos P mais 1. Isso tem que ser menor do que zero. P menos 1 menos P mais 1, então esse P vai embora com esse P, menos 1 menos menos 1 vai ficar menos 2. Então aqui vai ficar 4 vezes P menos 1, esse aqui cortou com esse, né? Menos menos 1, aqui a gente vai ter menos 2, isso aqui é igual a zero. Para isso aqui ser menor do que zero, né? Então a gente tem aqui menos 8, P menos 1 tem que ser menor do que zero. Então isso aqui é um produto de um número negativo por um outro número. Para isso aqui ser, para o resultado desse produto ser negativo, esse fator aqui, ele tem que ser positivo. Se você não, se isso aqui foi muito rápido, um passo a mais para facilitar, divide os dois lados por menos 8. Quando você divide por menos 8, jax, 8 dividido por 0 continua sendo 0, só que quando você multiplica ou divide uma inequação por um número negativo, você altera a posição da desigualdade. Então aqui fica P menos 1 maior do que 0. E isso aqui significa nada mais, nada menos que P maior do que 1. Então sempre que o valor de P for maior do que 1, a gente vai ter um discriminante, negativo. E isso aqui retrata nessa animaçãozinha do GeoGebra aqui, ó. Então olha só, aqui eu tenho os valores de P, né? E dependendo dos valores de P, ele vai alterar o discriminante nessa equação. Então, sempre que o valor de P for maior, do que 1, o gráfico fica sem solução real. E se ele for menor do que 1, ele tem duas soluções reais, duas raízes reais, né? Curiosamente, aqui, se o P for igual a 1, se o P for igual a 1, o que a gente tem aqui? Se o P for igual a 1, isso aqui é 0, isso aqui é 0, P mais 1 igual a 0. Então, aqui, via de regra, né, eu sei que a solução está lá maior do que 1, mas se o P for maior ou igual a 1, essa solução, essa equação não tem raízes reais, porque
para P igual a... para P maior do que 1, beleza. Para P maior do que 1, a parábola é voltada para cima e não toca o eixo o eixo das abscissas, logo não tem raiz real. Para P menor do que 1, mesmo sendo um pouquinho menor do que 1, ele já toca o eixo das abscissas, então tem raízes. Agora, para P igual a 1, para P igual a 1, a gente tem uma reta, que olha só. Deixa eu esconder isso aqui e vamos comparar. Opa. Não sei como é que faz agora. Aqui, ó. Para P igual a 1, observe isso aqui. 1 menos 1, 0. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 1 mais 1, 2. Então, a gente tem aqui uma reta constante. Então, para P igual a 1, essa equação também não tem raízes reais. Então, a resposta, diferente do que está no gabarito, que é P maior do que 1, a resposta é P maior ou igual a 1. Vai fazer com que essa equação não tenha raízes reais. Falou, valeu, galera. Isso aí.